E aí, pessoal da Loteca, sejam bem-vindos aqui ao canal Lotecando Sem Enrolação. Para quem não me conhece, meu nome é Eduardo, o canal aqui é feito para a gente comentar os jogos da Loteca. E aqui a gente faz o quê? A gente comenta os dois times, como é que eles estão, os históricos entre eles, e aí eu mostro o meu jogo, tá? Mas comento o meu jogo, não quer dizer que é o seu jogo. Às vezes eu aponto um favorito e não vou no favorito, vou procurar uma zebra, uma surpresa, respeitando aí o palpite de cada um. Loteca 1210... prêmio recorde aí, mais de 12 milhões de reais. Aí nós temos aqui 7 jogos das eliminatórias da Copa do Mundo, Grupo da Europa, 4 jogos da 25ª rodada da Série B, um jogo da Copa do Nordeste, é o jogo de volta da grande final, um jogo da primeira rodada da segunda fase da Série C e um jogo das quartas de final da Série D, jogo de volta. Bora lá, sem enrolação, jogo 1, Turquia e Espanha. Vai ser o jogo da segunda rodada do Grupo E. A primeira rodada começa amanhã, quinta-feira. Hoje é quarta-feira, 18 horas. Na última Liga das Nações, a Turquia estava na Liga B, que é tipo assim uma subdivisão, né? O A tá os times grandes, o B e o C vai decaindo um pouquinho. E ficou em segundo lugar no seu grupo. Na primeira fase teve 3 vitórias, venceu o Montenegro e 2 vezes a Islândia. 2 empates com o País de Gales e uma derrota para Montenegro. Aí nos playoffs, 2 vitórias em cima da Hungria e vai permanecer na Série B o ano que vem. A Espanha, na Liga das Nações, foi a vice-campeã, estava na Liga A e fez aí 5 vitórias, venceu a Dinamarca, a Sérvia e a Suíça, um empate e depois nas quartas de finais, dois empates contra a Holanda e passou nos pênaltis. Na semifinal venceu a França e na final empatou com Portugal e nos pênaltis foi a vice-campeã. Pessoal, Espanha super favorita, né? Não dá para descartar um empate nesse jogo aqui, tá? Mas eu vou por falta de verbo, eu vou na Espanha no jogo 1. Jogo 2, Botafogo de São Paulo e Atlético Paranaense. Botafogo de São Paulo é o 16º colocado, 7 vitórias, 7 empates, 10 derrotas. Jogando em Ribeirão Preto tem 4 vitórias, 5 empates, 3 derrotas. Ainda como mandante, esse ano todo foram 6 vitórias, 7 empates, 5 derrotas. É um time de poucos gols, tá? Nesses 12 jogos em casa da Série B, em 6 não fez gol. O Atlético Paranaense é o 11º, 9 vitórias, 6 empates, 9 derrotas, vem melhorado a cada jogo. Como visitante são 4 vitórias, 2 empates, 5 derrotas, ainda está muito mal como visitante. Em 2025, como visitante foram 8 vitórias, 6 empates, 7 derrotas. Uma vitória nesse jogo aqui vai ficar perto do grupo do acesso, ainda não está lá entre os 4, vai ficar ali pelo 6º, 7º lugar. Diferente do seu adversário, nos últimos 11 jogos fora de casa da Série B, fez gol em todos os jogos. Mas aí o retrospecto aí favorece o Botafogo, em histórico entre eles. Foram 9 jogos entre os dois times, 6 vitórias do Botafogo e 3 vitórias do Atlético Paranaense. E em São Paulo foram 6 jogos, 5 vitórias do Botafogo e só uma vitória do Atlético Paranaense. Na sexta rodada desse ano foi Atlético Paranaense 1, Botafogo 4. Atlético Paranaense no começo do Brasileirão estava muito mal, bem melhorado. E aqui eu vou fazer o meu primeiro duplo por ser um jogo de sábado. Aliás, esqueci de comentar, jogo 2, 3 e 4, que está ali das chaves ali, são jogos de sábado. Tá aí o meu primeiro duplo, e como no jogo 1, vou comentar aqui o jogo 2. Não é impossível a vitória do Botafogo não, hein? Tá? Isso aqui, o ideal seria um jogo para triplo. Jogo 3, Bahia e Confiança. É o jogo de volta da final da Copa do Nordeste, valendo aí uns 2,5 milhões, 3 milhões para o vencedor. O Bahia, aliás, aqui, o primeiro jogo é hoje, quarta-feira, tá? Vai ter o primeiro jogo vai ser hoje à noite. O Bahia na fase de grupos foi o primeiro do grupo B, 5 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Nas quartas de final passou pelo Fortaleza. Na semifinal venceu o Ceará. No total foram 7 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O Bahia, além de tudo, é o 4º no Brasileirão e está nas quartas de final da Copa do Brasil. Em 2025, como mandante, o ano todo são 23 vitórias, 6 empates e 3 derrotas. O Confiança na fase de grupos foi o 4º do grupo B, 3 vitórias, 2 empates, 2 derrotas.
Na quartas de final, venceu o Vitória. Na semifinal, deu uma sorte, venceu o CSA. No total desse campeonato foram 5 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. O Confiança é um time de Série A contra um time de Série C. Está em nono lugar, aliás, ficou em nono lugar da Série C, acabou a primeira fase, não passou para a próxima fase. Então vai continuar na Série C. Teve 7 vitórias, 5 empates, 7 derrotas. Em 2025, todo como visitante, foram 8 vitórias, 8 empates, 7 derrotas. São 18 jogos entre eles, 13 vitórias do Bahia, 2 empates, 3 vitórias do Confiança. Jogando em Salvador, desses 18 jogos, foram 8 vitórias do Bahia e 1 vitória do Confiança. Na sexta rodada da Copa do Nordeste foi Confiança 2-0, o Bahia estava preocupado com outra coisa. Mas não dá para imaginar outro resultado aqui a não ser a vitória do Bahia. A não ser que o Bahia goleie hoje, e aí sem preocupação joga domingo até com o time reserva, aí poupando alguns jogadores. E aí, meu amigo, pode até dar uma zebrinha aí e tirar muita gente da loteca. E o ideal seria um duplo, Bahia empate, mas por volta de verba eu vou no favorito Bahia. Jogo 4, Guarani e Ponte Preta. Alguns chamam de derby, né? Derby do interior. Grande clássico campineiro, né? O Guarani na primeira rodada da segunda fase da Série C foi o 7º colocado na primeira fase. 7 vitórias, 6 empates, 6 derrotas. Em 2025, 9 vitórias, 4 empates, 5 derrotas. Está a 5 jogos sem perder. São 3 vitórias e 2 empates. A Ponte Preta na segunda fase da primeira... A Ponte Preta foi a segunda na primeira fase. 11 vitórias, 3 empates, 5 derrotas. Como visitante foram 5 vitórias, 1 empate, 3 derrotas. Esse ano todo como visitante são 9 vitórias, 2 empates, 4 derrotas. Os últimos 10 jogos entre Ponte Preta e Guarani, 3 vitórias do Guarani, 5 empates, 2 vitórias da Ponte Preta. O Guarani mandante foram 4 jogos, 2 vitórias do Guarani e 2 empates. Ou seja, os últimos 4 jogos entre eles a Ponte não venceu. Esse ano no Paulistão, aí já foi o mando da Ponte, Ponte Preta 2-0. Na 15ª rodada do Brasileirão foi Ponte 1, Guarani 1. Difícil aqui esse jogo, tá? Seria um jogo ideal para fazer um triplo aqui, mas eu vou ficar no empate nesse jogo. Jogo 5, Geórgia e Bulgária. Vai ser a segunda rodada do grupo E da Liga. E aí a Geórgia, na Liga das Nações, estava na Liga B, foi a terceira colocada do grupo, com 2 vitórias, venceu aí a República Tcheca e a Albânia, que é forte, do técnico Silvinho, brasileiro. Teve um empate contra a Ucrânia e 3 derrotas, 2 fora de casa. A Bulgária estava na Liga C, ficou em segundo no grupo, 2 vitórias, venceu Luxemburgo e a Irlanda do Norte. 3 empates e 1 derrota, que foi para a própria Irlanda do Norte. São 8 jogos entre Geórgia e Bulgária, 2 vitórias para a Geórgia, 2 empates, 4 vitórias para a Bulgária. Na Geórgia foram 3 jogos, 1 vitória da Geórgia e 2 empates. O último jogo entre eles ficou no 0-0. Eu vejo aqui a Geórgia um pouquinho mais favorito, tá? Seria talvez aqui um joguinho para triplo, também a Bulgária pode até ganhar, apesar do favoritismo da Geórgia, mas eu vou de empate no jogo 5. Jogo 6, Criciúma e Chapecoense, clássico Santa Catarina. Criciúma é o quarto colocado, é a quarta colocada, 11 vitórias, 6 empates, 7 derrotas, jogando em casa. 7 vitórias, 2 empates, 3 derrotas, esse ano todo como mandante. O Criciúma tem 9 vitórias, 7 empates, 4 derrotas. A Chapecoense é a terceira colocada, 12 vitórias, 5 empates, 7 derrotas. Fora de Chapecó, 4 vitórias, 3 empates, 5 derrotas. Em 2025, como visitante, a Chapecoense tem 7 vitórias, 8 empates e 6 derrotas. Os últimos 11 jogos entre eles, aliás, falei 8, né, são 3 empates. Os últimos 11 jogos entre eles são 4 vitórias para cada um e 3 empates. Jogando em Criciúma foram 5 jogos, 3 vitórias do Criciúma, 2 vitórias da Chapecoense. Na sexta rodada do Campeonato Catarinense foi Chapecoense 0, Criciúma 0. Na sexta rodada da Série B foi Chapecoense 2, Criciúma 1.
Já tivemos aí um empate, né, Chapecoense e Criciúma. Já tivemos uma vitória do Chapecoense por 2-1. E eu acredito agora numa vitória do Criciúma. Eu vou de coluna 1 no jogo 6. Esse jogo 6 aqui, caberia um duplo ali, Criciúma e Chapecó, o Criciúma empate, Chapecó empate. O ideal seria um triplo aqui também. Jogo 7, Lituânia e Holanda. Esse aqui é uma exceção, hein? Vai ser a quinta rodada do grupo G. A Lituânia é a quinta colocada, tem jogos a mais, tem 2 empates e 1 derrota. Em casa, empatou com a Finlândia e fora de casa perdeu para a Polônia e empatou com Malta. Na Liga das Nações, a última, fez 6 jogos e perdeu os 6 jogos. Estava no grupo da Romênia, Kosovo e Chipre. Quer dizer, jogou contra esses 3 times, em casa e fora de casa, e perdeu os 6. A Holanda é a segunda colocada, 2 jogos, 2 vitórias. Fora de casa venceu a Finlândia e em casa fez 8-0 na Malta. Foi até as quartas de final na Liga das Nações, na última. Saiu nos pênaltis após 2 empates com a Espanha, que foi a vice-campeã. Meu amigo, não tem nem muito o que falar, né? Um empate aqui, eu acho que vai ser uma zebra, tá? Holanda a ser uma das grandes favoritas dessa loteca. Jogo 8, América, Mineiro e Operário. O América hoje é o 17º colocado na Série B, 7 vitórias, 4 empates, 13 derrotas. Jogando em Belo Horizonte, 5 vitórias, 3 empates, 4 derrotas. Esse ano todo como mandante, 8 vitórias, 6 empates, 4 derrotas. Até ontem estava 13 jogos sem vencer, venceu o Avaí ontem. O Operário é o 10º colocado, 9 vitórias, 6 empates, 9 derrotas, jogando fora. De Ponta Grossa, 3 vitórias, 2 empates, 7 derrotas. Em 2025, todo como visitante, só 4 vitórias, 10 empates, 7 derrotas. Só 8 jogos entre eles, 3 vitórias para cada um e 2 empates. Jogando em Minas foram 3 jogos, 1 vitória do América e 2 empates. Na 6ª rodada da Série B, foi Operário 1, América 0. São 2 times aí de poucos gols, médias de 1 gol por jogo cada um, tá? O América venceu ontem o Avaí, tá? Só que tem um detalhe, o Avaí está com problemas internos, tá? Aqui seria outro jogo para triplo, acho que o Operário deve ser até um pouquinho mais favorito, tá? Porque o América está lá embaixo, o pessoal vai muito pela classificação. Mas eu vou fazer aqui o meu segundo duplo com medo de não me arrepender. Tá aí o meu segundo duplo, eu estou indo de coluna 1 e coluna do meio, mas eu vejo aqui que o Operário pode ser um pouquinho mais favorito, hein? Jogo 9, outra América, agora é o América do Rio Grande do Norte, de Natal, contra o Santa Cruz. Esse aqui vai ser o jogo de volta das quartas de final. Na primeira fase, o América foi o primeiro do grupo A3, com 8 vitórias, 3 empates, 3 derrotas. Na segunda fase, 1 empate e 1 vitória em cima da Juazeirense, que foi a 4ª colocada. Nas oitavas de final, 1 empate e 1 vitória contra o Imperatriz do Maranhão, que foi o 2º colocado. No total, o América teve 10 vitórias, 5 empates, 4 derrotas. Jogando em Natal, não perdeu. Foram 6 vitórias e 3 empates. O Santa Cruz, na primeira fase, foi o 2º do grupo A3, com 8 vitórias, 3 empates, 3 derrotas. Na segunda fase, com 1 vitória e 1 derrota para o Sergipe, foi para frente. Nas quartas de final, aliás, nas oitavas de final, 2 empates com Altos e passou nos pênaltis. No total foram 9 vitórias, 4 empates, 6 derrotas. Jogando como visitante, só 2 vitórias, 3 empates, 5 derrotas. Na primeira fase se enfrentaram na 4ª rodada, foi Santa Cruz 2, América 1. Na 11ª rodada foi 0-0. O primeiro jogo das quartas de final foi Santa Cruz 1-0 em cima do América. Outro joguinho, acho que o Santa Cruz vai colocar os 12 jogadores, os 11, mas o técnico dentro do gol. E eu vou de empate no jogo 8. Acho que bem equilibrado esse aqui, talvez o América um pouquinho mais favorito pelo fator casa, mas eu acho que o Santa Cruz vai segurar esse empate aqui, eu vou de empate no jogo 9. Jogo 10, Avaí e Goiás. O Avaí é o 12º colocado, 8 vitórias, 9 empates, 7 derrotas. Em Floripa são 6 vitórias, 4 empates, 2 derrotas.
Esse ano todo em Floripa foram 10 vitórias, 6 empates, 4 derrotas. O Avaí vinha bem, mas perdeu os 2 últimos jogos, hein? Perdeu para o Amazonas e perdeu para o América, que estão lá embaixo na zona do rebaixamento. O Goiás, na ponta da tabela, é o líder, 13 vitórias, 5 empates, 6 derrotas. Fora de casa foram 5 vitórias, 2 empates, 4 derrotas. Como visitante, o ano inteiro foi 8 vitórias, 7 empates, 7 derrotas. Os últimos 10 jogos entre eles, 4 vitórias para cada um e 2 empates. Em Floripa foram 4 jogos, 3 vitórias do Avaí e 1 empate. Na sexta rodada foi Goiás 2, Avaí 1. E aí, né, pessoal, o Avaí vinha bem, estava lá quarto, quinto, sexto colocado, perdeu pro Amazonas e perdeu pro América, 2 times que estão na zona do rebaixamento. Tem que ter alguma coisa errada. E tem. O Avaí está com 2 ou 3 meses de salário atrasado, parece que acertou essa semana. Está com 4 ou 5 meses de direito de imagem atrasado e parece que nem o prêmio do título de campeão catarinense os jogadores receberam. Então tá aí, por que perdeu para o América e fora de casa, e que está lá na zona de rebaixamento, e por que perdeu para o Amazonas em casa, que também eu acho que é o último ou penúltimo colocado. Talvez, eu acho, se os jogadores do Avaí receberem mesmo alguma coisa, pode fazer uma pressãozinha e pode ganhar esse jogo aqui, pode até empatar. Eu vou de empate nesse jogo aqui, mas talvez eu faça um duplo no Avaí depois, hein? Tá aí a marcação no Avaí, eu vejo assim, Goiás favorito, tá? Lógico, líder, né? E o Avaí tá lá embaixo, mas esse detalhe do salário aqui pode complicar um pouquinho. Aliás, porque né, o Avaí estava lá em sexto e quinto, sexto lugar, se tivesse ganhado esses 2 jogos aqui, estaria lá em segundo, terceiro colocado. Bora pro jogo 11, Alemanha e Irlanda do Norte. A Alemanha vai fazer a sua primeiro jogo amanhã, esse aqui vai ser o segundo jogo do grupo, a segunda rodada do grupo. E a Alemanha na última Liga das Nações estava na Liga A, foi o primeiro do grupo, 4 vitórias, 2 empates. Os 2 empates foi em cima com a Holanda e da Hungria. Depois passou pela Itália e na semifinal perdeu para Portugal, que foi o campeão. A Irlanda do Norte estava na Liga C, um time da A e um time da C. Foi a primeira colocada do grupo com 3 vitórias. Venceu Luxemburgo e venceu os 2 jogos contra a Bulgária e 2 empates contra Belarus e também Luxemburgo. E uma derrota para Belarus. O último jogo entre eles foi em 2020, então não foi muito atrás do histórico entre eles. Outro jogo aqui, né, a Alemanha super favorita, um empate aqui, eu acho que já acumula a loteca toda, uma derrota, então seria surreal. Jogo 1, né? Tá aí a marcação na Alemanha, para mim é um dos grandes favoritos dessa loteca aqui. Jogo 12, Luxemburgo e Eslováquia. Também vão jogar amanhã, tá? Quinta-feira. Essa aqui vai ser a segunda rodada. Na última Liga das Nações, Luxemburgo estava na Liga C, ficou em terceiro do grupo com 3 empates, um contra a Bulgária, um contra a Belarus e um contra a Irlanda, e 3 derrotas para a Bulgária, para a Belarus e para a Irlanda. A Eslováquia estava na Liga B, da Liga das Nações, ficou em terceiro do grupo, com 2 vitórias sobre o Cazaquistão, dentro e fora de casa, 2 empates contra a Áustria, dentro e fora de casa, e 2 derrotas para a Noruega, dentro e fora de casa. Temos aqui 7 jogos entre eles, 1 vitória de Luxemburgo, 1 empate e 5 vitórias da Eslováquia. Em Luxemburgo foram 4 jogos, 1 vitória do Luxemburgo e 3 vitórias da Eslováquia. O último jogo foi Luxemburgo 0, Eslováquia 1. Eu acho aqui a Eslováquia um pouquinho mais favorito, o Luxemburgo tem um mando de campo em casa, mas eu vou de empate no jogo 12. Jogo 13, Bélgica e Cazaquistão. Amanhã tem a 5ª rodada do Grupo J. No final de semana vai ser a 6ª rodada. A Bélgica hoje é a 3ª do grupo, 1 vitória e 1 empate. Empatou com a Macedônia fora e venceu o País de Gales em casa. O Cazaquistão é o 4º do grupo, 1 vitória e 2 derrotas. 1 vitória fora de casa contra o Liechtenstein, eu acho que é esse o nome, tá? E fora de casa perdeu para o País de Gales e em casa venceu a Macedônia. Fizeram 3 jogos entre eles, 2 vitórias da Bélgica e 1 empate. Outro joguinho aqui que a Bélgica é bem favorito, não dá nem para imaginar um empate desse aqui também. Coluna 1 no jogo 13. Jogo 14 e último, Polônia e Finlândia. Amanhã também vai ter a 5ª rodada, na quinta-feira.
e é no grupo G, e no final de semana vai ser a 6ª rodada. A Polônia hoje é a 3ª do grupo, 2 vitórias e 1 derrota. Em casa venceu a Lituânia e venceu Malta. Fora de casa perdeu para a Finlândia. Ó que perigo aí, hein? A Finlândia é a 1ª do grupo, 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota. 2 vitórias em casa, venceu a Polônia. E fora de casa venceu Malta. 1 empate fora de casa contra a Lituânia. E 1 derrota em casa para a Holanda. Tá? Será a briga aqui pela 2ª posição do grupo. Bem difícil esse jogo aqui, tá? A Polônia com certeza é favorito, mas não vamos esquecer aqui que a Finlândia venceu a Polônia em casa. Então acho que dá para segurar, dá até para ganhar esse jogo. Eu vou de empate no jogo 14, mesmo a Polônia sendo bem favorita. Bom, pessoal, tá aí sobre os detalhes sobre cada time, tá? Tá aqui o meu jogo. E aqui eu coloquei um F aqui, ó. Espanha, super favorita, Bahia, Holanda, Alemanha, Bélgica e Polônia. Desses 6 jogos aqui, se eles ganharem, meu amigo, não acumula, tá? Porque o pessoal que faz bolões, os bolões vão trancar o resto, tá? Mas se 2, 3 desses times aqui não vingar, com certeza corre grande chance de acumular a loteca. Eu devo melhorar um pouquinho o meu jogo. Na sexta-feira à tarde eu posto meus palpites do jeito que eu vou fechar. Eu vou esperar a rodada aqui das eliminatórias da Europa, tá? Que vai ser amanhã. Vou esperar para marcar aqui alguns jogos, ver como é que vai ficar esses times, tá? E vou esperar alguns joguinhos aí que deve ter durante a semana. Pessoal, tá aí meu jogo. Boa sorte para todo mundo, tá? Espero que saia um ganhador aqui desses 12 milhões. Abraço e um ótimo semana.